Olá, bem-vindo ao nosso segundo momento desta reflexão sobre palhaço e educação, que nós vamos chamar de O Poder do Sim. Sim, sim, um vídeo inteiro sobre sim, porque é tamanha a importância dessa pequena palavra. Porque é uma palavra que a gente nasce falando para tudo. E aí a gente aprende a, a dizer não. E aí a gente começa a dizer sim para tudo que a gente não quer e não para tudo que a gente quer, por medo, né? Então a gente começa a embaralhar esses conceitos na nossa cabeça depois que a gente ganha as nossas amadas casquinhas sociais. A criança não, a criança ela vive no sim, né? Ela vive no... Por isso que é tão arriscado a criança que não tem supervisão, né? Porque ela diz sim para tudo. Ela quer ir lá, ela vai. Ela está curiosa, ela faz. E aí, né, também tem que ver o limite desse sim. Mas aqui a gente vai falar de um conceito, como estamos falando ao longo do curso, mais filosófico desse sim, né? O que significa dizer esse sim libertador? O sim é libertador. O palhaço, o nosso treino de palhaço, ele diz sim para tudo, né? O palhaço, ele só diz não quando o não é o sim do jogo, mas é um conceito mais avançado. Então, a princípio, ele fala, o outro amigo chega e fala assim, hey, vamos subir lá naquela escada de 50 metros e vamos pular naquele copo d'água que está lá embaixo? Aí o outro palhaço vira e fala, vamos! Ele nem questiona se que vai acontecer, se é possível, se não é possível. Ele vê o abismo, ele pula, né? Isso é uma imagem muito clássica do palhaço, que ele pula no abismo. Não porque ele acha que ele vai cair, ele acha que ele vai voar. Ele nem acha, na verdade, ele nem sabe o que vai acontecer, ele só diz o sim para o abismo, né? Ele não se questiona na beirada do abismo. E nós, adultos, de forma geral, a gente começa a usar o não como uma capa de proteção para a vida, né? E o não, quer você queira, quer não, ele fecha muita porta. Ele fecha uma porta. Quando você fala não para alguma coisa, você fechou a porta para aquela coisa. E o palhaço, através do sim, ele só vai abrindo portas. E o que esse abrir de portas faz, principalmente nas relações? Ele te leva a lugares inesperados. Coisas que você não achava que existiam, que poderiam acontecer, que eram reais. Enfim, é para esse lugar que esse sim te leva, né? E é um sim de verdade. A gente perdeu a capacidade de dizer sim de verdade. A gente diz um sim burocrático, né? A gente diz um não previsível. A gente está respondendo muito o que é esperado da gente responder na sociedade. E o professor, assim, não se engane, o seu aluno vê você. Você é mais transparente do que você imagina. Todos nós somos transparentes. Basta uma pessoa com um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de curiosidade para ler você, através de você. Então, tenha certeza de que quanto mais você viver no sim, mais o teu lado bom os teus alunos vão ver, por exemplo, né? Então, eu acho que eu vou misturar um pouquinho o conceito e os exercícios, porque eu queria que vocês prestassem atenção. Quantas vezes por dia, pega um dia da semana para fazer isso. Quantas vezes por dia vocês escutam alguém falando, não, mas, e a frase? E depois reflitam sobre essa frase. Vocês vão perceber que esse não, ele nem precisava estar nessa frase, mas as pessoas já estão tão
na retaguarda da vida, que elas já partem do não, porque aí já está garantido que está protegido aqui, né? Então prestem atenção. E quantas vezes vocês ouvem a palavra sim? Alguém falar sim. Eu garanto para vocês que não é muito. As pessoas não respondem as coisas com sim. Pode, mesmo aceitando, elas falam, ah, claro, ah, legal. Mas o sim, ele não é uma palavra que está mais morando na boca da gente, né? Então eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre... Pensassem não, prestassem atenção nisso, né? O sim, ele é um grande facilitador da comunicação, principalmente na sala de aula. Porque assim, quando um professor fala não para você, esse não tem o peso de uma pedra. Ele vai fechar uma porta naquele aluno que ele não vai tentar de novo, ele não vai ousar, ele não vai querer errar, né? Então, eu gostaria de pedir uma ousadia da parte de vocês, que vocês não dissessem não para o próximo aluno que der uma resposta errada para vocês. Dizerem, ah, ok, sim, você pode explicar melhor isso? Você acha mesmo? E levar a conversa para um lugar que esse aluno perceba que a resposta dele talvez não esteja correta, mas que ele não se sinta culpado pelo erro dele. E que ele veja, poxa, eu estou errado, mas eu poderia estar certo. Esse sim da comunicação, ele abre um canal, que eu acho que é um canal que nós, os educadores em geral, tem que prestar atenção, que é o canal da discussão argumentativa saudável, que é você validar a opinião do outro e abrir espaço para a sua opinião, que vai validar a outra opinião, e aí você consegue ensinar essas pessoas a se ouvirem, prestarem atenção nas divergências de argumento delas e não necessariamente fecharem uma porta antes de saber o lado do outro. Você pode discordar, né, o argumento ele pode chegar na discordância, mas as pessoas estão perdendo a habilidade de se deixar transformar numa conversa. Né? Você ouviu uma coisa e falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. E está na mão do educador ensinar isso para o aluno. Ensinar ele a ter vontade de saber a opinião do outro. Então, quando ele valida o discurso do aluno, mesmo que ele não concorde, ele pode falar que não concorda, mas se ele parte de um sim de validação, essa comunicação ela ganha 10 camadas que ela não teria se esse não chegasse na frente, sabe? Então, o que acontece? Esse sim, ele transforma o não, né? Ele pega tudo que era não e transforma em possibilidade. Que não é virar um pandemônio e virar tudo liberdade, não é isso. Pensem sobre isso que eu estou falando, né? Eu não posso dar resposta, vocês não estão aqui para a gente argumentar sobre isso. Mas é a minha ótica, nesse momento, que eu estou passando para vocês, sobre o que eu vejo por experiência e por vivência, que o treino do sim pode trazer de benéfico quando se está numa posição hierárquica superior no ensino, né? Então você realmente ganha companheirinhos, né? Todos vocês já tiveram a sensação, já tiveram uma classe pelo menos que era a sua classe do coração, ou é tão bom quando o professor joga junto com o aluno, é tão bom quando o professor diz sim por uma loucurinha qualquer de um aluno, e aí todo mundo compra. Isso cria uma rede de intimidade e de segurança num grupo que tira esse espaço entre aluno e professor.
não deveria haver espaço, porque o respeito, ele não vem da imposição hierárquica, o respeito vem da admiração, o respeito vem de alguém que olha para você e fala, não, quando eu crescer eu quero ser que nem ele, porque ele é tão legal. E esse sim, ele constrói isso, né? O professor é uma figura que inspira. Quem aqui nunca teve um professor que mudou a sua vida, né? A gente sabe a importância de quando esse professor aparece, que ele abre, parece que a gente é um cavalinho de corrida e ele abre a nossa bitola, assim, e a gente começa a ver o mundo diferente, né? Então, sejamos todos professores assim, né? Porque estamos precisando, né? De um mundo mais assim. Aí o que acontece? Quando você... Por que eu falo do palhaço com tudo isso? Porque a pesquisa do palhaço é sua, interna. Mas quando você descobre as coisas internas em você, você detecta essas coisas com mais facilidade no mundo, no outro, no seu olhar fica mais apurado, né? Então, o que eu acho muito importante para quem rege uma sala de aula é também saber detectar quando o sim é não e o não é sim. Porque tem muita gente, que é aquilo que eu falei no começo, que fala sim querendo dizer não e fala não querendo dizer sim. Então, como você, professor, pode aguçar o teu olhar para entender o não do seu aluno? Você tem um aluno que diz não para tudo? O que será que ele está querendo te dizer? É não para aquela atividade? É não para você? Ou é não porque ele tem medo, porque ele está passando alguma coisa, porque ele é muito introspectivo? E o outro que também só diz sim, não sabe dizer não. Porque também é difícil. Quando a gente cresce, a gente ouve muito, né? As pessoas falando pra gente, você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a dizer não. Todo mundo já ouviu isso. Porque o sim, ele parece mais fácil. Quando ele é para aquilo que a gente não quer fazer, né? É mais fácil dizer sim, porque eu vou ter que explicar por que eu não quero ir, por que não dá tempo, então eu já falo sim. Mas o quanto de violência interna você cria ao dizer um sim que você não quer, né? E se você observa uma criança que não consegue dizer não e começa a perceber os sims que ela diz e que esses sims parecem que estão passando do limite dela, o que você detecta aí, né? Você detecta uma pessoa que está num nível de permissividade absurdo, porque provavelmente não tem amor suficiente em casa, em algum lugar, não tem limite. Então, como é que você lida com esse ser, né? Como é que você ajuda essa criança a ter confiança de dizer não quero ir, obrigada, né? Esse não é o sim dela. É esse sim que a gente está aprendendo que leva a esse não consciente, né? Que é muito importante da gente aprender. E o sim, ele é claramente um conceito de validação, um conceito de empoderamento. Então, quando você pega uma criança com uma autoestima baixa e você valida alguma coisa que ela está fazendo, você, ponto, né? Você conseguiu ganhar muito aí. Uma frase que é engraçada, o não é o fim, o sim é a promessa. Porque quando você diz sim, você está dizendo, mas aí vai acontecer alguma coisa, né? O não, ele já é o não. Não, então ele já acabou, né? Eu acho muito interessante, assim, eu confesso que de todos os temas que eu escolhi, esse é o mais difícil para mim, porque ele é o mais racional. Ele precisa de um trabalho racional, de um treino racional.
Então eu espero que pelo menos um pouquinho que eu falei desperte em vocês a vontade de entender o que é esse sim. Exercícios. Esses exercícios são para fazer com a turma. Pode ser com a família, se você não dá aula em turma, pode ser, se você não quer experimentar com seus alunos, faz com um amigo, mas só para você entender um pouquinho. Então, o primeiro vai ser o seguinte, eu vou ser boazinha, eu vou pedir um dia da vida de vocês, somente um dia, que vocês vão acordar e vão dizer sim para tudo. Pode ser um domingo que você não trabalha, pode ser só com a família, mas porque eu sei que não vai durar um dia. O que eu quero saber é quantas horas você aguenta dizendo sim para tudo. Ô pai, vamos fazer... Não. Vamos. Ô bem, vamos limpar? Vamos. Eu quero ver quantas horas. E aí, o que acontece com você, na sua cabeça? Você fala, nossa, falei sim para aquilo, fiquei louco, fiquei bravo, não queria ter falado. Olha que louco, falei sim para aquilo e de repente aconteceu uma coisa que eu não estava esperando e foi tão legal. Observância. O trabalho do palhaço é muito observacional. Ele é sobre se olhar, verter o olhar a si, ao outro, ao todo, né? Aí é para você fazer com a turma. É bem besta esse exercício, mas é para você observar o que acontece. Você vai pedir para cada pessoa falar uma frase. Sempre acontece nas turmas. O Palmeiras é o melhor time do mundo. Aí todo mundo vai falar, sim! Sempre acontece. Não, é o Corinthians. Você torce para o Corinthians, mas agora você vai apoiar o Palmeiras. Então, a classe toda tem que apoiar, dizer sim para qualquer bobagem que o outro disser. Para você observar qual é a reação de cada um. Quão contrariado cada um fala esse sim, como que eles compram, como que cada um se diverte. Aí uma historinha. Você coloca uma roda e aí você fala assim, ontem eu fiz um bolo. Aí outra pessoa fala, sim, e você colocou aranha. Aí fala, sim, e também colocou caco de vidro. Sim, e você pegou uma forma transparente. Sim, e aí você vê onde essa história chega, vê se chega em alguém que fala, nem tem aranha no bolo, porque tem gente que faz isso é o não, né? Então como é que é esse sim e esse não na criatividade? Tentar criar um diálogo sem não entre duas pessoas. Você pega dois alunos, você foi, não sei o que, eu fui. Você fez não sei o que lá, eu não, errou, falou não, aí saiu, aí entrou outro. Então, vamos tocar bumbo? Eu não sei tocar, saiu, entrou. Para você ver o quanto que você consegue levar uma conversa sem falar um não, né? Que parece muito fácil, mas não é. Eu acho que por agora eu vou deixar só esse. O do presente imaginário, o último. Dá tempo, né? Vocês vão... Não precisa ser mímico para fazer isso, tá? Não precisa fazer teatro. Você vai pegar um presente que não existe e vai levar para uma pessoa. E vai falar assim, olha o que eu tenho para você. Nossa, um presente. Aí a pessoa vai pegar do jeito que você fez. Aí a pessoa vai abrir e falar, uau! Eu sempre quis uma rã cor-de-rosa. Você não sabia o que era o presente. Quem vai delimitar o presente é o outro. E aí você vai falar assim, pois é, eu sabia que você queria, eu sempre soube que você queria a rã cor-de-rosa, porque eu vi que você tinha o carrinho da Penélope Charmosa e que você gosta muito de rã. E aí você vai inventar uma história para justificar o presente, que você não escolheu. Ou seja, está todo mundo dizendo sim para todo mundo, né? Vou deixar só esses exercícios básicos assim, e só lembrem-se de uma coisa. O ser humano e o palhaço, ele só quer ser amado. Às vezes a pessoa só fala sim porque ela quer ser amada e só fala não porque ela tem medo de ser amada, né? Então, o palhaço faz tudo para ser amado. E quantas vezes a gente
a gente esquece de mostrar o nosso melhor para as pessoas e dá a possibilidade a elas de nos amar e já dizemos o não porque a gente tem tanto medo que elas não amem a gente, que a gente prefere nem abrir essa porta, né? Por hoje é só, então ficamos por aqui com o poder do sim. Muito obrigada.